Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Verde Vale. Estamos começando mais uma edição do programa Dicas de. Começar o programa de hoje mandando um abraço para Cícero, irmão de Leide, que trabalha na TV Verde Vale, que sempre nos acompanha. Vem aí um programa maravilhoso, ele que está preparando aí, sei lá, novidade, né, Cícero? Mandar um abraço também para Isaac Bruno Caetano Leite, ele que daqui a pouquinho estará apresentando um programa sobre a doutrina espírita lá na Rádio Progresso. Todos os domingos você não perde por esperar um bom programa. Sempre eles estão, antes de fazerem alguma coisa aos domingos, acompanhar o programa Dicas de Reticência, exatamente porque aqui nós deixamos a agulha, nós deixamos o olho aberto, nós puxamos a orelha, nós advertimos que os fatos podem ou não ocorrer ou já ocorreram. Portanto, fique atento, aqui só temos novidade para você. Mas antes me deixa falar aqui na Lei de Marcas e Patentes. Você precisa registrar sua patente, sua marca, seus direitos autorais, sua canção, seu livro, tá? Enfim, aquilo que você criou, idealizou e não registrou, você não é dono. Esta semana mesmo eu recebi algumas pessoas dizendo, olha, Leite, alguém está usando a minha marca. Eu digo, é registrado? Não, então não é sua. É de domínio público. As pessoas podem usar. Portanto, fique atento. Cuidado. E cuidado também com o profissional que você contrata. Eu indico para você a Leite Marcas e Patentes, porque essa eu confio, essa tem mais de 25 anos de credibilidade no mercado, tem clientes em todo o mundo. Por que o mundo? Porque nós trabalhamos para um pouco mais de 18 países. Portanto, nós temos marcas registradas em vários países e aqui no Brasil em todos os estados. Portanto, fique atento e procure um profissional que tenha competência, uma empresa que tenha competência para realizar esse trabalho. Quem paga errado, paga duas vezes. Quem não registra não é dono. Quem paga errado, paga duas vezes, na mesma linhagem. Se você vem com um processo errado, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrar dobrado para registrar a sua marca, para regularizar e registrar a sua marca, ok? Fique atento. Leite Marcas e Patentes, atendendo em todo o Brasil através das nossas redes sociais. Faça uma consulta aí com a nossa equipe de produção, nossa equipe de profissionais e tenha bons resultados nas suas informações. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Bom, gente, por que me chamou a atenção do ASO? O ASO, que é o Atestado Médico Ocupacional ou o atestado médico admissional ou o atestado de saúde admissional, e existem o atestado médico ou atestado de saúde ocupacional admissional, ou existe o demissional, ou existe o periódico, e existe aquele de retorno ao trabalho, que são atestados que demonstram que você está apto a exercer ou não aquela função, quando você está no livre exercício da sua atividade, ok? Então, muito cuidado com esse aspecto. E esse aspecto é de que se você não tiver condições, eu vou falar aqui para você que está sendo contratado e vou falar para você que está contratando. Para você que é contratado, se você tiver alguma doença, o que é que acontece em alguns momentos? É que quando você vai tirar esse atestado, em alguns momentos, eu não estou dizendo que são todos, mas em algum momento você pode esquecer ou negar que tem uma determinada doença. Isso é perigosíssimo, porque uma doença que você adquiriu tempos atrás e amanhã você supostamente alegar que adquiriu essa doença na empresa, você corre um sério risco. Porque a doença é passível hoje, através da tecnologia, os profissionais afirmarem que essa doença ela não foi adquirida ontem, mas sim de X tempo atrás, tá? Então, muito cuidado quando você for tirar esse atestado médico para você externar seu sentimento de realidade. Sim, doutor, eu tenho isso, eu não tenho isso, antes de entrar na empresa e também quando for sair. Mas, Leite, por que tem que fazer esse atestado? Veja só, você entra com saúde. Se você adoece, poderá ser ou não uma doença adquirida através do exercício da sua atividade. E quando você sair, também você sair bem. Se você estiver acometido de alguma doença, o que é que vai acontecer? Você não pode ser demitido, você vai ser encaminhado à Previdência Social para os cuidados devidos, tá? Para a perícia e, consequentemente, você receber o seu benefício ou não. Isso quem vai dizer é o médico, se você está apto a receber ou não.
Não compete ao contador, nem ao advogado, nem à justiça de dizer isso. Até porque a própria justiça, para fazer isso, ela vai mandar periciar. A perícia é quem vai dizer se você está em condições de exercer aquela atividade ou de ser demitido ou não, tá certo? Então é sempre muito importante você tratar com o profissional de saúde com a verdade. E para você que vai contratar, veja só o que eu acabei de falar com relação ao contratado. Para você que vai contratar, que é o contratante, que é a empresa, você vai receber para trabalhar, exercer as atividades na sua empresa, uma pessoa que está bem de saúde, uma pessoa que está, digamos assim, bem de saúde e pronto para o exercício da sua função, ok? E na demissão da mesma forma, que o seu funcionário entrou, trabalhou, está saindo também sem causar sem ter nenhum problema de saúde. Problema este que poderá ser ocasionado por força do exercício da atividade, como eu falei, e isso poderá causar em alguns momentos, uma indenização por você estar trabalhando fora dos seus limites, ou talvez ali, enfim, você adquiriu uma doença por força do exercício da sua atividade. Por exemplo, você trabalha com produtos químicos, você ingere, você cheira, né? Absorve aquele cheiro ali com muita frequência, que poderá te causar um dano interno, é horrível, né? Pode ou não. Por isso também que existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, as máscaras, né? A proteção da cabeça, as luvas e tal, que muita gente, em alguns momentos, não querem usar. Aí eu vou aqui e digo, olha, primeiro a empresa, quando o funcionário for obrigado a fazer uso de botas, luvas, roupas adequadas, proteção da cabeça, um capacete, máscara, etc., de ouvido, etc., etc., entregue ao seu funcionário e mande ele assinar. E ele é responsável, porque é muito bom lembrar isso, o tema não é nem esse, atestado, mas é bom lembrar. Ele é responsável pelos equipamentos que ele recebeu para fazer uso. O que é isso? É que ele não pode, de certa forma, deixar simplesmente para lá, não, é do patrão, qualquer coisa ele me dá outro. Não é bem assim não, viu? Você é responsável pelo uso adequado dos equipamentos, dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, tá certo? Mas o nosso tema é atestado médico ocupacional, ou ASO, atestado de saúde ocupacional, e eu vou continuar essa nossa conversa no próximo bloco, porque agora eu vou tomar um gole d'água nos estúdios do Café com Leite e eu volto já, é rapidinho.
Voltei, bebi água e café nos estúdios do Café com Leite e já estou de volta. Estou de volta para falar com você sobre esse tema, né? Que é esse atestado médico ocupacional. Sim, lembrando que esse atestado médico não se confunde com aquele atestado médico por doença não, viu? Afastamento por doença não, tá? Mas antes de falar mais nesse assunto, me deixa falar aqui nessa boneca, coisa linda, né? 10ª edição do Café com Leite em Revista, ó. Soldadinho do Araripe. Outro dia eu mandei ali para uma pessoa e o amigo disse, olha, Leite, esse canário aqui está muito bonito. Isso aqui não é o canário, isso aqui é a fêmea do Soldadinho do Araripe. Aqui é o macho, aqui é a fêmea, certo? Então essa revista aqui, gente, tem muitas coisas interessantes sobre saúde, cultura, educação, economia, marketing, direito e muito mais. E ela é grátis, ela é feita para você. Tem um conteúdo aqui espetacular, tá? Temos também aqui as pessoas que foram entrevistadas no exercício de 2025, tem aqui para você conhecer, né? Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 776, ou na sede da TV Café com Leite, na Rua Delmiro Gouveia, 177. Você pega, 177, veja só, misturei 7 demais, né? A sede da TV Café com Leite é Rua Delmiro Gouveia, 177. Lá na nossa empresa, Leite Contabilidade, é Rua Delmiro Gouveia, 776, ok? Cuidado com isso, mas em qualquer um que você passar dá certo, tá bom? É a 10ª edição do Café com Leite em Revista com o apoio da Leite Certificação Digital. Sim, faça o seu certificado digital A1, A3, SCPF, SNPJ com os melhores preços da região e eu vou indicar para você a melhor empresa para fazer esse seu certificado. É a Leite Certificação Digital. Lá você faz o seu certificado digital com um preço super acessível, paga preço super acessível, é rápido, é seguro, é tranquilo. É só ligar nas redes, através das nossas redes sociais, você consegue falar aí com Jamile e agendar um horário, e daí lá na sua residência ou na sua empresa você faz o seu certificado e não paga nada mais por isso. Leite Certificação Digital. Soluções sem fronteiras. Voltamos aqui ao nosso certificado, sim. É o programa Dicas de levantando aí para você essas informações ricas sobre os atestados médicos. E como eu falei, não é aquele atestado médico, atestado médico de afastamento por doença, enfim, que você pega com o médico e leva para a empresa, não. Aquele dali já é outro, tem uma outra função aquele dali, tá? E muito cuidado também, né? Quando você for, tem gente que vai ao médico e já pergunta se o médico dá o atestado. Ele nem diz que está doente, ele já pede o atestado. Muito cuidado com isso aí, gente, porque está causando em alguns momentos o processo de você responder criminalmente por alguns atos. Muito cuidado, tá? Mas esse não é o nosso tema, isso aí eu falo outro dia. Tem muita coisa para falar sobre o atestado. O atestado admissional, eu falei para você que ele tem a sua relevância, mas tem aquele atestado periódico, que também tem o mesmo nome, porém, por que periódico? Porque você já está trabalhando e a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo da atividade da empresa ou da função do funcionário, você tem que tirar esse atestado para saber como é que anda a sua saúde, tá bom? Então chama-se atestado médico ocupacional periódico. E também existe um outro, que é o atestado médico de retorno ao trabalho. É um atestado de saúde ocupacional também, só que de retorno ao trabalho. Quando é que isso ocorre? Quando você se afasta da empresa por uma determinada doença ou até mesmo por um auxílio, um acidente de trabalho, que seja, que você está afastado pela Previdência Social, recebendo os seus valores, para você retornar é necessário você tirar esse atestado, tá? Tirar esse atestado para demonstrar nos mesmos termos lá do ocupacional admissional que você está bem de saúde, que você está tranquilo, que sua saúde está perfeita e que você pode sim retornar às suas atividades ao trabalho, ok? Então é muito importante esse atestado. Muita gente se recusa a receber, a ir buscar esse atestado. Não é querer e não é uma imposição da lei, da empresa, nem é imposição da empresa, nem é digamos assim, um querer, um desejo, uma vontade das partes. É uma obrigação, é uma imposição de lei. A lei obriga, você só pode retornar ao trabalho se você estiver em perfeitas condições. E essas perfeitas condições são condicionadas a um parecer médico, que é o médico do trabalho.
Um detalhe importante que muitas vezes a gente não fala. Quem paga esse atestado é a empresa. Tá? Então você pode ir na empresa, pegar o valor e ir ao médico, tirar o atestado. Agora você é obrigado a trazer o recibo. Não é porque a empresa está desconfiando que você pagou ou deixou de pagar o médico. Não. O recibo é porque é obrigado, primeiro, para contabilizar, e o próprio Ministério do Trabalho fiscaliza se a empresa foi a empresa que pagou. E o recibo vai provar, tá, que quem pagou foi a empresa. A não ser que você queira pagar e peça um recibo e não dá empresa. O problema é seu. Agora, o correto é a empresa lhe dar o dinheiro e você pede o recibo médico ao profissional e traz para a empresa. Isso é imposição de lei, é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Portanto, não ignore se o patrão disser, eu quero recibo. Não vem reclamar não, pelo amor de Deus. Aceita e vai lá fazer o teu atestado e volta a insistir. Naquelas mesmas condições do início, eu repito, não cria situações hipotéticas. Se você não tiver condições de trabalhar, diga ao médico o que é que você tem. É uma oportunidade para você informar o profissional de saúde quais são os seus problemas de saúde e ele vai lhe dizer se você está apto ou não a retornar ao trabalho. Se ele achar que não, aí você vai buscar um atestado médico, vai passar por uma nova perícia e fazer o processo de continuidade do afastamento. Então essas dicas são muito importantes, porque em alguns momentos, por eu ser contador e ver isso na minha vida continuamente através dos nossos clientes, que isso acontece com muita frequência. Ou o funcionário acha que é ele que vai pagar, ou o funcionário não quer pedir o recibo porque o patrão está desconfiando, ou ele se nega de dizer que está doente porque ele quer voltar a trabalhar. Olha as responsabilidades. Depois você piora a situação da sua saúde e você termina pagando um preço muito caro por isso. Então, eu indico para você que aproveite as oportunidades e faça de forma correta, de forma honesta, de forma em que você tenha segurança dos seus atos, das suas palavras, para que você não cause um dano sério, talvez até responder um processo por uma simples mentira que você, ou omissão que você cometeu no ato daquela, digamos assim, consulta, que eu não sei até que ponto chega, se é consulta ou não, como é o procedimento, tá? Mas que ficam aqui essas dicas a respeito do atestado de saúde ocupacional, o ASO, tá? Eu vou ficando por aqui. Domingo eu estarei de volta com mais dicas para você. Beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, um ótimo domingo e aproveite uma ótima semana de paz e luz. Tchau, até lá!